Mesmo que não conheça o termo psicologia positiva, quase de certeza que já ouviu falar ou leu algo sobre esta mais ou menos nova forma de psicologia. É que tem surgido muita investigação e muito se tem falado nos últimos 20 e poucos anos sobre felicidade, criatividade, resiliência, satisfação com a vida e muitos outros temas. Se ainda não tem bem a certeza do que é psicologia positiva ou quer conhecer um pouco melhor, venha daí e seja bem-vindo a mais um vídeo. No final dos anos 90 do século passado, Martin Seligman assumiu a presidência da APA, American Psychological Association. Nessa altura contou um episódio que lhe aconteceu enquanto tratava do jardim de sua casa com a sua filha, que na altura tinha 5 anos. Ele simplesmente queria limpar as ervas e tratar do jardim o mais rápido possível, mas a sua filha não estava a colaborar. Preferia antes mandar as ervas cortadas ao ar, dançar, cantar, e ele gritou-lhe. Ela então respondeu-lhe uma coisa interessante. Ela disse que sabia que desde sempre tinha sido muito chorona, mas quando fez 5 anos resolveu que não iria ser mais assim. Portanto, se ela podia decidir não chorar mais, ele também poderia decidir não ser mais tão resmungão. Este episódio provocou em Seligman uma epifania. Ele chegou à conclusão que educar a Nikki não deveria centrar-se em corrigir o que está errado, as suas fraquezas ou dificuldades, por exemplo, o facto dela ser chorona, porque isso ela até faria por ela própria, mas sim deveria passar por identificar as qualidades e ajudá-la a melhorá-las ainda mais. Isso faria com que futuramente ela fosse mais independente, tivesse as ferramentas para comandar a sua vida e lidasse melhor com as adversidades. Posteriormente, Seligman chegou à conclusão que o mesmo se aplicava à própria psicologia. Se as missões iniciais a que a psicologia se tinha proposto passavam por tornar a vida das pessoas mais produtiva e gratificante, identificar e promover o talento e tratar ou curar as doenças mentais, a verdade é que, sobretudo após adventos catastróficos como a Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha praticamente esquecido as 2 primeiras missões, centrando-se principalmente em psicopatologias, em reparar o dano, nos estressores, abusos, em tudo o que fugia da norma e em todos os efeitos adversos que resultavam daí. É certo que o interesse por temas atualmente enquadrados no âmbito da psicologia positiva sempre existiu, até antes da psicologia moderna e, sobretudo, em tempos prósperos. E mesmo se nos cingirmos apenas à psicologia moderna, também encontramos interesse nesses temas. Ao lermos Abraham Maslow ou Carl Rogers, 2 humanistas, encontramos claramente uma preocupação com aspectos positivos do desenvolvimento humano, como a felicidade, o amor e o bem-estar, por exemplo. Na psicologia positiva não se nega a importância desses autores e das suas ideias. Hoje em dia é até reconhecido que se pode recolher informações importantes sobre várias temáticas junto de muitos dos autores humanistas. No entanto, é defendido que a psicologia humanista falhou a nível da investigação, que foi de certa forma escassa, e também a nível das metodologias utilizadas. Talvez tenha sido por isso que os humanistas não conseguiram fazer despertar a atenção para estas questões mais positivas da natureza humana, ou então foi a própria conjuntura social e económica da época que não o permitiu. Mas a psicologia positiva tem conseguido e tem levado estes temas cada vez mais para a ribalta, favorecendo a investigação científica e a criação de programas de intervenção. Mas ainda não falámos sobre o que é a psicologia positiva e o que propõe. Definir psicologia positiva não é fácil, a sua definição não é muito consensual, mas podemos dizer que é o estudo científico das qualidades positivas das forças e virtudes humanas, através de perspectivas que se focam no que torna a vida em algo que vale a pena viver, ou seja, em aspectos da condição humana que levam à felicidade, à realização e ao florescimento. Isto é, promete uma nova abordagem no que respeita às potencialidades e virtudes humanas, estudando, entre outros aspectos, as condições e os processos que resultam e contribuem para a prosperidade, o florescimento das pessoas e das comunidades, investindo muito na investigação científica e também na criação de programas centrados na construção e no desenvolvimento de competências. Basicamente, o que se propõe na psicologia positiva é melhorar a qualidade de vida, prevenir as patologias e promover a saúde mental. Mais do que tratar alguém que já tem uma psicopatologia, o que também é obviamente muito importante, é fundamental ajudar as pessoas que ainda não têm, mas que podem vir a ter. Para isso é essencial promover as competências, fazendo com que as pessoas sejam mais resilientes perante os problemas da vida e as adversidades. Os psicólogos associados à psicologia positiva têm centrado a sua atenção em temas que podemos dividir em 4 grandes pilares, nomeadamente experiências subjetivas, como a felicidade,
a esperança, o otimismo, experiências positivas que ocorrem ao longo da vida. Também características individuais, como o afeto, o perdão, o talento, a sabedoria e a resiliência. Relacionamentos interpessoais com temas como o amor, a confiança e a amizade, e instituições e comunidades, como o estudo da responsabilidade, o altruísmo e a tolerância. Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a psicologia positiva não pretende ser uma nova corrente da psicologia, um novo ramo, um novo paradigma ou até uma nova disciplina. Seligman, Csikszentmihalyi, bem como outros psicólogos e investigadores, defendem que a psicologia positiva é apenas psicologia que usa metodologias e faz investigação científica, tal como se faz na psicologia, mas centrando-se nos aspectos positivos. O seu fim último poderia ser até desaparecer, imiscuída nas várias áreas e correntes da psicologia. Para isso, eles incentivam os psicólogos de qualquer área a investigar e aplicar o conhecimento da psicologia positiva, a envolver-se com a psicologia positiva. Mas a verdade é que a psicologia positiva não foi bem aceita por todos e há até quem aponta algumas críticas, por exemplo, que não trouxeram nada de novo ou que são uma extensão da psicologia humanista, que ao intitularem-se de psicologia positiva, estão a chamar negativa ou até má a todo o resto da psicologia e que ignoram ou negam tudo o que é considerado menos bom, as adversidades, os problemas. Poderíamos rebater estas críticas ou tentar pelo menos porque elas não são inteiramente justas. Mas as críticas também não demoveram quem investiga e trabalha nesta área. E é certo que a psicologia positiva tem-se desenvolvido imenso desde que Seligman a propôs e incentivou mais investigação científica nestas temáticas. Já lá vão uns 20 e poucos anos. E não vai parar por aqui. A psicologia positiva ainda tem um longo caminho a percorrer. Ainda muito há a estudar sobre os fatores que nos ajudam a desenvolver as nossas forças e competências, o papel dos contextos, das experiências positivas na resiliência, nos relacionamentos com os outros e muito, muito mais. Por último, é sempre bom lembrar que estar bem não significa estar sempre bem. Todos nós temos dias menos bons ou acontecimentos marcantes que afetam a nossa vida e a nossa experiência. É muito importante termos consciência disso. Não nos devemos obrigar a estar sempre bem sob o risco de cairmos numa positividade tóxica. E se sente que não está bem, procure ajuda especializada. Se gosta deste tipo de vídeos, subscreva o nosso canal e ajude-nos a divulgar o nosso conteúdo, deixando o seu like e partilhando os nossos vídeos. E até ao próximo vídeo.